porque Tu tens sido bom, maravilhoso, Senhor, e eterno. A Tua presença se faz no meio da Tua igreja. Senhor, queremos ainda mais ouvir a Tua voz essa noite, por intermédio da Tua palavra, Senhor, que este gozo, esta alegria, esta satisfação esteja na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Queremos ainda ouvir mais a Tua voz, por intermédio da Tua palavra. Nessa noite, Senhor, precisamos ouvi-la, para sairmos daqui com a nossa alma, Senhor, alegre, saltitando de prazer, Senhor, no meio da Tua presença. Ainda estamos aqui para ouvir. Fala conosco, abençoa, Senhor, traz por intermédio do mensageiro aquilo, Senhor, que precisamos ouvir. Por intermédio dele, seja um instrumento poderoso das Tuas mãos, e o Senhor nessa noite manifeste a Sua glória por intermédio da Sua palavra. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém e amém. A palavra está com o missionário Everton nessa noite. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos, mas nesse mesmo espírito de adoração, escolhendo esse louvor, acho que a gente pode até cantar a capela. A honra, a glória, cante. A força e o poder a Jesus. Quantos creem que Ele está aqui nessa noite? Ele está aqui nessa noite para ouvir o teu louvor, a tua adoração. Mais uma vez, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Aleluia, Ele está aqui nessa noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queremos saudar também o nosso irmão Israel Souza, que está visitando onde está o nosso irmão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A igreja está feliz com a presença do nosso irmão. Vamos dizer: seja bem-vindo em nome do Senhor. Volte sempre. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, é uma alegria poder estar nessa noite ministrando a palavra do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pela confiança da nossa liderança, na pessoa do pastor Everlan, que falou comigo e deu essa missão. E aprove ao Senhor permitir que estivéssemos aqui adorando e bendizendo o seu nome e compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor. Nas minhas orações eu disse: Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo falando com a tua igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas servos, e quem opera, quem realiza é o Senhor Jesus. Dentro do texto que nós lemos nessa noite, a leitura oficial de Apocalipse, capítulo 3, eu quero me ater ao verso de número 20. Apesar de termos lido de 18 em diante, eu quero me ater ao versículo 20. Que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Palavra de Jesus. E aqui também mando um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando também pelas mídias, pelo YouTube. Que Deus abençoe os nossos irmãos e sejam abençoados por Deus também. Esse texto, no livro de Apocalipse, ele é um texto muito emblemático. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, é impossível entender o Apocalipse, que é o livro do fim, Wilken, sem nós termos a compreensão do início, lá no Gênesis. Quando nós olhamos a conclusão das coisas relatadas no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, é importante nós fazermos uma conexão lá no livro de Gênesis, quando tudo começou. E hoje o tema dessa mensagem foi delimitado da seguinte forma: Deus procura se relacionar
conosco. Ao longo da história, Deus sempre procurou se relacionar com o homem, e me refiro ao homem de uma maneira genérica, com o homem e com a mulher, com o ser humano. Deus sempre teve esse compromisso. A Bíblia diz, lá no início de todas as coisas, no Gênesis, ele estabeleceu, ele criou um jardim, e nesse jardim, ele colocou o homem para dominar, para cuidar, para zelar, mas também para obedecer. Deus sempre coloca o caminho diante de nós, mas Ele sempre também coloca as regras. Deus sempre coloca a bênção, mas Ele coloca também os limites para que nós possamos trabalhar, trilhar diante das limitações que o Senhor pondera para cada um de nós. E à medida que nós ultrapassamos esses limites, as consequências vêm, sim ou não? Mas o Senhor uma vez disse para Adão, Adão, você sabe o que você pode fazer aqui. Ele deu todas as recomendações, mas daquele fruto você não pode comer. E aí nós sabemos da história, Adão desobedeceu. Mas diz a palavra do Senhor, lá em Gênesis, ainda no início, capítulo 3 do verso 8, que eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim na viração do dia. Imagine, evangelista Lande, todo dia, ao findar do dia, o Senhor vinha visitar Adão e conversar com ele. E o Senhor ia aprimorando as coisas à medida que ele dizia, isso é bom, e ele ia acrescentando, porque o Senhor não se mantém na mesmice conosco, Ele vai acrescentando dia após dia a sua vontade, até que cheguemos à plenitude daquilo que Ele efetivamente quer para cada um de nós. Então, quando Ele disse para Adão, Ele disse, você vai fazer exatamente o que eu estou dizendo. Mas nós sabemos que apareceu um ser, apareceu um personagem nessa história também, que foi um fato causador, foi um fator de desobediência do homem para com Deus. Eu me refiro a Satanás. A serpente que apresentou-se ali no jardim e disse, não tem consequência, não é isso. E o homem e a mulher deram ouvido à serpente e pecaram. Lembre-se daquilo que eu estou falando nessa noite. Deus sempre procurou se relacionar com o homem e com a mulher. No entanto, a Bíblia diz que o que impede o homem de se achegar a Deus é o pecado. O pecado entrou na humanidade e trouxe a separação do homem para com Deus. E Isaías 59 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Não é a fraqueza, não é a enfermidade, não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde que impede que Deus se relacione conosco. Mas se tem uma coisa que impede que Deus se relacione conosco, é o pecado. Então Deus viu que lá naquele momento houve o pecado, Ele fechou o jardim e tirou o homem dali, e já não tinha mais o mesmo relacionamento. Amém? Então Deus começa a tratar de forma diferenciada, Deus começa a ver outras formas, de modo que Ele possa se relacionar com o homem. E aqui eu vou dar alguns exemplos, para que nós possamos entender como, ao longo de toda a história narrada na Bíblia Sagrada, Deus nunca desamparou o homem. Deus nunca deixou o homem de lado, ainda com seus erros, ainda que com as suas fraquezas e dificuldades, Deus sempre pôs o escape para o homem. E o principal escape que Ele estabeleceu para o homem foi a vinda do Messias, esse que nós cantamos aqui, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como o pecado entrou pelo mundo, Ele disse, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse alguém é Jesus. Só que até a vinda de Jesus, Deus foi se manifestando de várias formas para com a sociedade, para que o homem pudesse sempre ter a comunhão com o seu Criador. E aqui eu quero trazer alguns exemplos de pessoas que tiveram certas visitas emblemáticas do próprio Deus. Eu falei de Adão lá no início, que ele tinha a visitação do Senhor, Samuel, na viração do dia. O tempo passou, Deus começa a se relacionar com várias pessoas. Poderia citar alguns aqui.
Vou começar falando de Noé. Veja que alguns desses personagens tiveram experiências, algumas delas muito marcantes e portentosas, mas outras de maneira tão simples e singela, para lhe mostrar que Deus não se limita das formas que Ele vai atuar. Ele atua na sua multiforme graça. Quando nós pensamos que Deus vai agir de uma forma, Ele vem de outra. Quando a gente acha que Ele vem na maneira que nós estamos pensando que Ele vem de outra forma, Caio. Sabe por quê? Porque Ele não se limita ao ser humano. Ele é o arquiteto e construtor da humanidade. Obrigado. E eu vou citar aqui alguns exemplos. O primeiro foi Noé. E todas as vezes que Deus se relaciona com o homem, Ele tem um propósito. Amém? Deus nunca fala conosco, Deus nunca se relaciona conosco se não tem propósito. Quando Ele se apresentou a Noé, Ele visitou Noé com a bênção do livramento, através da construção de uma arca. Naquele momento, naquela época, naquela geração, o pecado era tão grande, as pessoas tinham se esquecido de Deus, de modo que Deus disse, não, eu vou falar com alguém, porque para que haja uma conscientização de que se as pessoas não se voltarem para mim, não obedecerem à minha voz, haverá destruição. Então Deus começa a falar com com Noé, e ele vem com a bênção do livramento através da construção da arca. Lá em Gênesis 7:1 diz, depois disso, Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Veja que diante de uma geração pecaminosa, veja que diante de uma geração que se esquece de Deus, se tem alguém que se lembra do Criador, ainda com suas dificuldades, Deus vai se voltar para essa pessoa e Ele não vai abandonar os seus. Nós podemos confirmar isso nessa história de Noé. Outra pessoa que recebeu uma visitação do Senhor de uma maneira, eu acho, brilhante, ao mesmo tempo muito simples. Deus visitou Abraão. Abraão, considerado o pai da fé. A Bíblia diz que ele estava, lá em Gênesis 18:1, Deus apareceu a Abraão quando ele estava nos carvalhais de Manre. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, durante a hora mais quente do dia, o Senhor se apresentou para ele. A Bíblia diz que Abraão viu 3 homens em pé e correu ao encontro deles. Deus prometeu a terra, a semente de Abraão. A Bíblia diz que Deus apresentou-se a ele com a bênção da posteridade, a bênção da descendência. Mas eles tinham, enquanto casal, eles tinham uma limitação biológica. Eles tinham uma limitação porque o tempo, o corpo, as suas estruturas já não permitiam mais eles trazerem à luz uma criança. Mas a Bíblia diz que quando ele viu aqueles 3 homens, ele correu, ele apressou-se, ele foi lavar os pés daqueles homens. A Bíblia diz que ele foi e preparou um alimento para aqueles visitantes, mas ele não sabia que estava se apresentando o próprio Deus para ele na sua casa. O que nós aprendemos com isso? Deus tem muitas formas, eu acabei de mencionar, Deus tem muitas formas de atuar e de se apresentar. E naquele dia ele chegou na casa de Abraão, dessa forma, na simplicidade, como um visitante. E ele preparou um alimento. E a Bíblia diz que Deus disse para Abraão, onde está Sara, a tua mulher? Está aí dentro, Senhor. Diga a ela, que por 1 ano, eu voltarei aqui, e ela dará à luz a um filho. Ou seja, diante das limitações biológicas, nós podemos entender que o Senhor Jesus, Ele não tem limitação da natureza. Ele é o homem, Ele é o Deus que coordena todas as coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Deus, e uma coisa que nós aprendemos com Abraão, eu achei muito linda essa parte quando eu estava meditando. A Bíblia diz que quando ele viu aqueles homens, ele foi lavar os pés daqueles homens. Lavar os pés era um ato de generosidade, um ato de certa forma humildade.
Não podemos nos apresentar diante de Deus com prepotências e arrogâncias. Nós devemos nos apresentar diante de Deus reconhecendo que nós somos pequenos e falhos e que Ele é grande para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E diz a palavra do Senhor que ela deu à luz. Abraão tinha riqueza, tinha propriedade, tinha tantas coisas, mas ele não tinha uma descendência para que pudesse deixar. O Senhor veio suprir exatamente a necessidade de Abraão. Quem sabe Deus, nessa noite, vai ouvir o teu clamor e olhar para a tua necessidade, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aprendemos também com esse gesto de Abraão, que a gente não pode se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Precisamos sempre de estar diante de Deus com a nossa vida preparada para que Ele possa abençoar, mas que Ele possa encher. Estejamos vazios de nós mesmos, mas cheios da presença do Espírito Santo. Aleluia. E Deus disse lá no Gênesis 18:10, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ele realizou, nasceu Isaque, filho da velhice, confirmando a promessa do Senhor. É uma forma de Deus se relacionar com o homem. Poderíamos citar tantos outros exemplos aqui. Deus se apresenta também para outro homem no Antigo Testamento, que eu achei linda a história. Eu falei ainda há pouco para vocês, que Deus se apresenta de maneira simples e humilde, mas Ele se apresenta na sarça também, como se apresentou para Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. De repente ele olhou e viu que a montanha estava acesa, a sarça pegando fogo. E um detalhe, ela não se consumia. Sabe por quê? Quem estava ali não era um fogo do deserto, era o próprio Deus visitando Moisés. E naquela noite, e naquela tarde, naquele dia, Ele veio visitar Moisés com um propósito. Entenda o que eu estou dizendo, Deus sempre visita com propósito. E naquele dia Ele se apresentou a Moisés com um propósito de libertação do povo. No Êxodo capítulo 3, verso 1, diz a palavra: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. O Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece as nossas dificuldades. O Senhor conhece a aflição do seu povo. E ao seu tempo, à sua vontade, ao seu querer, Ele levanta o libertador. Ele levantou Moisés. E nós sabemos a história. Nós sabemos que Moisés foi até Faraó, teve toda aquela operação de maravilhas e milagres, até que o povo viesse a ser liberto no Egito. Sabe por quê? Era Deus atuando na vida de Moisés com propósito. Se Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, é porque Ele tem um propósito na tua vida, que muitas das vezes, na aflição, na dificuldade, nós não conhecemos, mas nós sabemos que ao seu tempo, Deus realiza os seus propósitos. Esses personagens que acabei de mencionar são pessoas, e tem tantos outros na Bíblia Sagrada, que tiveram essa experiência particular com Deus, no Antigo Testamento. Naquele momento em que o próprio Deus visitava, mas chegou um momento da história que Deus disse: não, agora vai ser algo diferente. Ele prometeu lá em Adão e Eva, Ele disse: não, eu vou trazer um libertador. O tempo passou, os profetas profetizaram, esses homens falaram de um libertador, mas no decorrer da história, no avanço da história, Deus traz, nas campinas de Belém, Deus traz Jesus de Nazaré, para que pudesse se relacionar com o homem, não mais visitando esporadicamente, mas Ele trouxe de uma virgem, para que pudesse estar dia após dia ensinando os seus discípulos. Veja essa transição da história. Jesus veio,
nasceu, e isso aqui foi muito refletido na cantata de Natal, a peça que Jesus veio, nasceu e com um propósito. Eu sempre digo, e já tenho falado várias vezes nessa noite, Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz, e não diferente na vinda do Messias, propósito de redenção. E a Bíblia diz que Deus se dá a conhecer através da vinda do seu Filho Jesus. Nasceu de maneira humilde numa manjedoura em Belém, porém aos 30 anos ele iniciou o seu ministério, tendo sido batizado por João Batista no Rio Jordão. Em suas missões, Jesus se relacionava com pessoas, e nessas visitas ele visitou casa de todas as pessoas, aquelas da alta sociedade, aquelas que eram desprezadas pela sociedade, aqueles que para o mundo não tinham esperança. Jesus veio para estes. E é muito interessante quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, como Jesus também, seguindo esse mesmo propósito, em cada lugar que ele chegava, ele fazia algo diferente. Ele mudava certamente alguma coisa. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus, lá em João 2:1, foi na casa em Caná da Galileia. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou a água em vinho, numa festa. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O vinho representa a alegria. Ele chegou num lugar, e aquilo que faltava para aquela festa, ele veio trazer. O Senhor Jesus, aonde está faltando alegria, Ele traz a alegria. Aonde está faltando a paz, Ele traz a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Diz a palavra do Senhor, que Ele trouxe ali a alegria diante da necessidade daquele casal. Ele visitou a casa de Jairo. Quem foi Jairo? Foi um príncipe dos judeus, um homem que tinha tudo, e posses, tinha poderes, mas de repente ele viu a sua filha se perder pelas enfermidades. E aquele homem chegou até Jesus e disse: minha filha está perecendo, vai na minha casa, põe a mão sobre ela para que ela seja curada. E Jesus vai visitar a casa de Jairo. E a Bíblia relata que quando ele estava indo para a casa de Jairo, ele encontra a mulher do fluxo de sangue. E antes de chegar na casa de Jairo, ele já fez um milagre. Aquela mulher que estava doente há 12 anos, foi liberta pelo poder da palavra do Senhor. Quando chegou na casa de Jairo, ele completou o milagre. Ele já não deu mais saúde, ele deu uma nova vida, porque ele é a própria vida. Deus não visita lugar nenhum sem propósito. Ele visitou a casa de Jairo com vida, como diz Lucas, capítulo 8, verso 49 e 50. E tendo ele ainda falado, chegou na casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu: não temas, crê somente, e ela será salva. Bendito é o nome do Senhor. Ele entra na casa de Zaqueu, e ele leva salvação. Zaqueu, a Bíblia relata que ele era um homem, era um cobrador de impostos, era um homem da receita da sua época, receita federal da sua época, e que tinha muitas dificuldades de se relacionar com as pessoas, como acontece no dia de hoje também. As pessoas olhavam para ele, e a Bíblia diz que ele reconhece as suas dificuldades, mas ainda assim o Senhor não olhou para os seus problemas ou para os seus pecados. O Senhor fez questão de dizer: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Deus queria se relacionar com Zaqueu, sabe por quê? Porque ele disse: hoje chegou salvação a esta casa, pois esses também são filhos de Abraão. Deus chegou na casa de Zaqueu levando salvação, como diz Lucas 19:9. E uma outra história, uma outra casa que ele visita também, quando a gente olha o relato no Novo Testamento. Ele visitou os discípulos no caminho de Emaús. Eu acho muito linda essa história. Essa é uma virada, ele mudou o rumo daquela história completamente.
A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, todos eles sabiam que o próprio Jesus tinha dito que ao terceiro que morreria, que ao terceiro dia ia ressuscitar. Eles tinham aquela palavra do mestre, mas quando veio a morte, quando veio a crucificação, e eles viram que as coisas não estavam acontecendo, eles começaram a entristecer-se. Alguns começaram a voltar para a sua vida pregressa. E diz a palavra do Senhor, que esses 2 discípulos, eles começaram a voltar para o caminho de Emaús. Diz a palavra do Senhor, que essa cidade, em uma tradução mais atualizada, essa vila, ficava mais ou menos 11, 12 quilômetros distante de Jerusalém. A ordem do Senhor Jesus era que eles ficassem em Jerusalém. A ordem do Senhor Jesus que eles permanecessem unidos ali. Mas quando ele viu que as coisas estavam ficando difíceis, cada um começou a tomar o seu rumo, e eles foram para Emaús. Diz a palavra do Senhor que Jesus aparece para eles enquanto eles estavam indo nesse caminho. Mas eles não tiveram a compreensão. Jesus falando com eles, eles não sabiam, eles não conheciam que era o mestre que falava com eles. A ponto de Jesus olhar para eles e dizer: por que o rosto de vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão com esse aspecto de abatidos e tristes? Eles disseram para o mestre: tu és um estrangeiro, tu és uma pessoa de fora, só você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O Jesus que nós criamos, ele morreu, ele foi entregue para as autoridades e pereceu, e nós criamos que ele ressuscitaria. E Jesus, escutando aquela história, a Bíblia diz que Jesus foi andando com eles, e fez que ia embora, mas a Bíblia diz que os discípulos constrangeram-o para que ele pudesse ficar. Fica conosco, porque já se faz tarde. Meus irmãos, nós aprendemos com essa história, nós nunca devemos abandonar, deixar o mestre, quando ele chegar, nós temos que impulsionar, nós temos que constrangê-lo, porque a sua presença faz a diferença na nossa casa. A Bíblia diz que eles constrangeram o mestre: fica, porque já se faz tarde. Lembrou agora aquele hino: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Diga para ele: fica, Senhor, já se faz tarde. Nós precisamos de ti na nossa casa, nós precisamos de ti na nossa vida, e a presença dele traz restauração. A Bíblia diz que eles constrangeram o mestre, e o Senhor disse: eu vou ficar aqui, eu vou cear com eles. Olha o texto que nós falamos, que ele quer cear com cada um de nós. E naquela casa onde havia tristeza, naquela casa onde havia aflição, onde havia decepção, diz a palavra do Senhor que quando eles estavam comendo, quando ele partiu o pão e abençoou, eles viram que era o mestre que estava falando com eles. E eles então deixaram o caminho de Emaús. Eles deixaram, você sabe que Emaús, o nome significa fontes de águas quentes. O nome Emaús quer dizer fontes de águas quentes, mas para onde eles estavam indo não tinha o aquecimento que eles precisavam. Eles estavam precisando do aquecimento da alma, eles estavam precisando do aquecimento do espírito, que só o Senhor naquele caminho podia fazer por eles. E naquela noite, ao falar com eles, eles foram aquecidos pela voz do próprio Deus e voltaram para Jerusalém para anunciar que eles também tiveram experiência, tiveram a visão do próprio mestre visitando eles. Aleluia! O Senhor entrou naquela casa e ele conseguiu mudar a visão espiritual dos discípulos. Já não era aquela pessoa que deixavam de ver, eles contemplaram o próprio Jesus. O que nós aprendemos aqui? Que às vezes, assim como os discípulos de Emaús estavam, na aflição, na decepção, na dificuldade, nós deixamos de conhecer, nós deixamos de entender que o Senhor está ao nosso lado. Mas entenda uma coisa, ele deixou uma promessa, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Ainda que a aflição da alma, ainda que as dificuldades venham sobre nós, todas as dificuldades, por maiores que possam vir, nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, nós não temeremos o mal, porque Ele está conosco. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando o pão, abençoou, partindo e dava, então eles abriram os olhos e o reconheceram. Lucas 24, 30. E Jesus volta, ressuscita, encontra-se com os discípulos, comeram um peixe, não sei se era um tambaqui, não sei se era um peixe regional, mas eles comeram um peixe, depois Jesus é levado aos céus. Porém, ele disse, não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador. Veja que eu comecei dizendo que Deus veio e visitava pessoas. Depois Ele enviou o Jesus para andar com as pessoas. Veja, na primeira etapa Ele veio e visitava pessoas. Na segunda etapa com Jesus, Ele andava com as pessoas. Mas na terceira etapa da Bíblia Sagrada que nós estamos olhando aqui, diz a palavra que Ele disse, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Agora Ele já não visita, agora Ele já não vem esporadicamente, agora Ele mora em nossos corações, Ele anda conosco, Ele vive dentro de nós, porque essa foi a palavra do nosso Deus. Ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, não só hoje, mas para sempre. Essa é a palavra do nosso Deus. O homem promete, eu vou estar com você até tal dia, eu vou fazer isso, às vezes não consegue, até por limitações naturais. Porém, o nosso Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Caminhando para a conclusão dessa mensagem, eu disse que Ele gosta de se relacionar, Ele quer se relacionar. No texto que nós lemos, diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, como Abraão abriu a porta, como Noé abriu a porta, como Moisés o recebeu, como Zaqueu recebeu e ele transformou a vida de Zaqueu, assim como Jairo recebeu a salvação e a ressurreição da sua filha, assim como esses homens tiveram experiências com Deus. A casa que ele bate a porta hoje, não é a casa de alvenaria, de madeira, não é a estrutura física, é a porta do teu coração, é a porta do nosso coração. Eu falei aqui de algumas causas que Ele mudou, que Ele curou, que Ele realizou milagres e maravilhas. Ele continua a fazer isso nos dias de hoje. Ele continua batendo a porta de cada vida, de cada coração. E Ele não quer visitar esporadicamente, Ele não quer visitá-lo pontualmente, Ele quer morar com você, Ele quer morar na sua vida, no seu coração. E eu pergunto para você hoje, qual é a necessidade da tua alma nessa noite? Se você tem tristeza na sua alma, Ele é alegria. Se você tem alguém doente na sua família, na sua casa, ou você mesmo, Ele é a cura. Se enfrentamos dificuldade, Ele proporciona restauração. Ah, meu irmão, mas se nós vacilamos, se nós pecamos, se nós erramos, Ele também oferece perdão nessa noite. Nessa noite aqui Ele não está como juiz, Ele está como um advogado, olhando para você, conhecendo as tuas dificuldades, as tuas fragilidades e dando uma oportunidade. Se você respirou, chegou hoje aqui, é uma oportunidade nova que Ele está te dando. Se você está cansado, Ele proporciona unção para você caminhar uma milha a mais. Se há morte, Ele traz vida. A Bíblia diz que Ele chegou na casa de Lázaro. As irmãs disseram, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ele disse, ele vai ressuscitar. Elas disseram, Ele vai ressuscitar. Só que elas limitaram, mestre, no último dia. Não é no último dia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, é hoje. Se você precisa se há morte na sua casa, se há morte na sua vida, Ele traz vida, restauração, renovo.
Se há desesperança, como aconteceu no caminho de Emaús, Ele oferece uma palavra transformadora. Se estamos perdidos, Ele traz salvação. Se há barreiras, Ele proporciona comunhão. Se há injustiça, Jesus é o justo juiz para julgar as nossas causas. Se não conseguimos ver uma saída, Jesus oferece visão espiritual. A Bíblia relata aquele homem que estava com medo de um exército. Deus disse, o profeta disse, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja o exército que é maior do que nós. Se estamos desacreditados, Ele oferece fé para você nessa noite. O pastor Everlan tem falado, nas últimas, inclusive no culto da virada, ele falou isso. Precisamos, além de aceitar Jesus, nós precisamos andar com Ele, viver com Ele, se aproximar dEle, pastor Jean. Ele tem dito, nós precisamos andar com Ele, viver com Ele. Nem todo mundo que aceita Cristo quer se encontrar com o Mestre. Isso é só no Novo Testamento? Não. A Bíblia relata que os homens foram libertos lá no Egito, Caio. Foram libertos pelo poder extraordinário de Deus. Deus disse, Moisés, traz o povo para adorar comigo no monte. Quando chegou no monte, o povo disse, Moisés, vai você lá, nós vamos ficar aqui. Hoje Deus te oferece a oportunidade de se relacionar com Ele. Para que sejamos testemunhas, nós precisamos permitir que Ele entre em nossa vida e em nosso coração. Jesus conta conosco para que Ele continue se relacionando com as pessoas. De que forma Ele vai visitar as pessoas? Através de mim, através de você. Ele disse, se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Mas nessa noite eu tenho certeza que Ele está levantando um exército para que possa fazer a diferença na sociedade. O que nós entendemos? Deus quer se relacionar com o homem, assim como Ele fez no Antigo Testamento, fez no Novo. Mas Ele promete ainda uma ceia maior, pastor Paiva, na eternidade com Deus. Ele promete cear conosco aqui, viver conosco aqui, mas Ele promete uma eternidade com Deus também. E nós precisamos propagar esse evangelho de salvação, porque Ele continua querendo se relacionar. Vamos ficar de pé nesse momento, e eu já vou passar a palavra ao pastor Jean. Mas antes eu gostaria só de cantar aquele refrão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir, cante, aleluia, o mais alto que eu puder, só para Te ver e olhar para Ti. Precisamos chamar a atenção dEle nessa noite e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso. Ele está querendo te ouvir nessa noite, a tua necessidade. Eu preciso de Ti. Nós somos pequenos e falhos. Sou pequeno demais. Aleluia. Então cante bem forte nessa noite. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre
Quantos precisam de um milagre nessa noite? Eu não poderia passar o microfone se antes perguntasse se tem alguém entre nós, se há alguém entre nós que precisa de um milagre, principalmente o milagre da salvação. Se alguém que está afastado, e você pode se imaginar, o Senhor me abandonou, Ele me esqueceu. Não, nessa noite Ele te chama aqui para que você possa receber o perdão. Ele quer visitar a tua alma com salvação nesta noite. Se você quer aceitar Jesus, se você quer se reconciliar com o Mestre, esse é o momento de salvação. Se você precisa de uma oração porque você está enfrentando dificuldades e sabe que só o Senhor pode realizar por ti, venha nessa noite, nós vamos orar por você. E eu tenho plena convicção da palavra que foi ministrada, porque ela não é do homem, é a palavra de Deus. E aonde Ele chega, Ele muda a história, Ele muda a trajetória, Ele muda o curso. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, que tenhamos a compreensão de que o Senhor veio a este mundo para resgatar-nos, e através do sangue de Jesus nós alcançamos a salvação. Que possamos, meu Deus, propagar este evangelho aonde nós estivermos, nosso trabalho, nas escolas, em casa, em qualquer lugar onde o Senhor nos designar, que possamos ser porta-voz do céu. Meu Deus, te oramos agradecidos por tudo e te pedimos que o Senhor venha salvar aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que precisam do teu milagre, do teu favor, seja independente da área que eles possam estar enfrentando as dificuldades. O Senhor pode todas as coisas. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória. Estou na graça, estou na paz. Tudo coopera o tempo todo para o bem. Por isso eu canto para ti, Deus. Por isso eu canto.